Cada escova aqui, tem horas que eu falo assim, eu vou dar preferência para essa. Tem horas que eu falo, ó, essa aqui é levinha, vai esquentar, vou precisar num trabalho ter um pouco mais de agilidade. Super levinha essa escova aqui, ó. Uma delícia para trabalhar também, né? Só que você não pode comer bola de ficar colocando o bico do secador e esquentando muito, não pode dar bobeira com ela. Essa daqui é um desafio ainda, porque essa daqui. Seja muito bem-vindo ao Cabeleireiro Integrativo. Seja muito bem-vinda. Falo bastante com mulheres, então sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luma Sakamoto. Estou aqui contigo para te ajudar, você que é aspirante ou você que é cabeleireira, cabeleireiro, a sair do zero à escovação perfeita. E é o seguinte, hoje o assunto é bem bacana, é uma dúvida frequente. Recebo muitas perguntas a respeito, que é sobre escovas. Como é que eu faço para comprar a melhor escova de cabelo? Então, se você tem esse problema com relação estou precisando comprar escova de cabelo, só que eu não sei como escolher a escova, aí você fica com a sensação de estar perdido ou perdida, e aí você acredita que tem que pagar caro numa escova para que ela seja boa, né? Então, às vezes você pode estar nessa situação, você precisa repor escova, ou é a primeira vez que você vai comprar e você não tem a mínima noção de como fazer isso. Então hoje eu vou te dar 4 dicas para você comprar a melhor escova para você, tá? Então hoje são 4 dicas que eu vou te dar aí e o papo vai ser bem legal. Eu trouxe um monte de escovas aqui pra gente conversar hoje, bastante, tá? Então, bora lá! Recebo muitas perguntas a respeito de como comprar a melhor escova. Então, como esse assunto é muito pertinente para você, profissional, para você, aspirante, faz um favor para mim, clica aqui no aviãozinho no Instagram, compartilha a live. Você que está assistindo aí no YouTube, faz o seguinte, pega essa live, esse conteúdo, pega esse vídeo e compartilha também com seus colegas de profissão, com as pessoas que você estuda, né? Estão aí na mesma jornada para virar cabeleireiro. Compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que hoje eu vou trazer bastante informação de qualidade para você tomar a sua decisão com relação à compra da sua escova. Compartilha, inscreva-se no canal no YouTube. A experiência no YouTube para assistir o conteúdo, como a gente tem produzido muito conteúdo, a experiência no YouTube ela é melhor porque você fica mais focado, mais focada, tá? Então, compartilha, inscreva-se, já chega dando um curtir aí e você aumenta, né? Quando você interage com o conteúdo, primeiro, você vai receber mais vezes o nosso conteúdo. Como é uma produção constante, você tem mais chances de participar, né, e de consumir esse conteúdo nosso. E aí, se você compartilha, você aumenta o alcance dessa mensagem, você aumenta a nossa, vamos dizer assim, a nossa voz do Cabeleireiro Integrativo. Se está te ajudando, ajuda a gente também, tá bom? Então é o seguinte, você está precisando comprar escova, você não sabe qual marca, qual tipo de escova que você escolhe, aí você fica com a sensação de que está perdida, que está perdido, aí você acredita que tem que pagar caro na escova para que ela seja boa. Então, o que eu posso te ajudar hoje? Hoje eu vou te dar 4 dicas, vou mostrar exemplos para vocês de como você compra a melhor escova para você. Aí, olha lá que legal, Diógenes falou bom dia, a Adriana também está acompanhando no Facebook. Aí sim, gente, agora eu consigo ver vocês, tá? Eu quero falar um negócio para vocês a respeito de escova, que é o seguinte. Eu acho que muita gente acaba ficando perdida ou perdido para comprar porque não tem noção exata dos critérios. E vou falar a real para vocês. Até eu começar a fazer conteúdo sobre escovação, eu não percebia muita coisa a respeito desse material nosso de trabalho. Então, lógico que eu sabia as diferenças mais básicas, só que toda vez que a gente estuda, né, a gente vai se aprofundando. Então, é muito legal porque vocês vão assistir hoje um conteúdo de uma terceira, quarta vez que eu preparei de aula para vocês, então eu acho que vai ajudar bastante, tá?
Então fica comigo até o final para você entender quais são esses 4 critérios, essas 4 dicas, vou mostrar os exemplos aqui. Galera, olha, eu não vou falar especificamente, não vou vender nenhuma marca de escova para vocês hoje, tá? Então é importante você saber disso. Por quê? Porque eu quero mostrar critérios de escolha, né? Então, você vai olhar para a escova e você vai seguir uma linha de raciocínio, tá? Depois dessa aula, eu tenho certeza que você não vai mais comprar escova de qualquer jeito, tá? Então, não estou vinculada a nenhuma marca de escova. Estou trazendo aqui as referências, os exemplos que eu tenho, que tem bastante escova aqui. Então, eu quero que vocês saibam escolher, tá? Vocês vão aprender a escolher. Antes de eu falar o que eu considero como critério, eu quero ouvir de vocês aí. Ouvir não, né? Eu quero ler de vocês. O que vocês avaliam quando vocês vão comprar as suas escovas? Vocês estão acompanhando aqui, enquanto eu falo um bom dia para o pessoal que entrou? Ó, Larissa, cabeleireiro Felipe, Estúdio Gesso entrou. O que para você é um bom critério para você comprar a sua escova? O que para você, quando você compra a sua escova, você avalia, além de preço, tá, galera? Porque preço, eu sei que isso é importante também para as pessoas. Mas qual que é esse critério? E por que eu estou falando dessas dicas? Por quê? Porque quando você entendeu os critérios, quando você pegar essa linha de raciocínio, você vai ficar livre para você escolher a melhor opção conforme o momento da sua carreira, tá? Conforme o tamanho do investimento que você pode fazer, tá? Então você vai ficar mais assertivo, mais assertiva na hora de escolher a sua ferramenta de trabalho. Então, hoje, você definitivamente vai entender quais são os critérios para você comprar uma boa escova de cabelo, aliás, a melhor para você, né? Porque você que vai tomar essa decisão, você que vai entender qual que é a melhor para você, tá? O que eu quero falar para vocês sobre escova? São 4 critérios, tá? Eu vou dar uma pincelada, eu vou falar para vocês quando eu consigo ver a marca da escova aqui, eu falo para vocês, não tem problema. Só que você não pode comprar uma escova só porque ela é bonita ou porque você falou, falaram que a marca X é boa, tá? Então, esse é o jeito errado de comprar a escova. Eu quero que vocês sigam esses 4 pontos que eu vou apresentar, tá? Então, primeira dica, ou primeiro critério para você comprar a melhor escova para você. Qual que é o primeiro critério? O primeiro critério é você identificar qual é o tipo de trabalho que você quer fazer. Então, quando a gente vai escovar um cabelo, quando a gente vai manusear um cabelo, a gente tem diferentes objetivos durante o processo, tá? Então, quando você começa o serviço, depois que você molha o cabelo, quando você vai secar. Então, a primeira coisa que você precisa entender, qual é o objetivo desse trabalho que você quer fazer. E são 4 objetivos ou 4 tipos de trabalho diferentes. Quais são eles? Primeiro momento, você precisa desembaraçar esse cabelo, tá? No segundo momento, você pode querer alisar ou você pode querer modelar. E você tem, por último, a questão de finalização, tá? Então, às vezes você quer uma ferramenta específica, né, para soltar o cabelo, para deixar o cabelo com mais polimento. Então, a primeira grande dica é identifique para que você quer essa escova. Qual que é o tipo de trabalho que você precisa realizar, tá? Vamos lá entender, então, que você pode querer, num primeiro momento, desembaraçar. Então, você pode, num primeiro momento, querer soltar o cabelo, tirar dos nozinhos, você precisa manusear esse cabelo, deixá-lo mais solto, mais livre. Então, ó, quem é que você vai usar? Raquete, tá? Escova tipo raquete. Precisa ser necessariamente essa? Não. Precisa ser desse formato? Não. Mas o que é essa escova raquete? Ela é normalmente uma escova que ela pode ser almofadada, assim, né? Ela pode ou não ter essas bolinhas aqui.
e ela normalmente é uma escova um pouco mais leve de se trabalhar, com cerdas que são de algum tipo de polímero, né? Algum tipo de plástico. Então ela tende a ser uma escova que tem um espaçamento maior nas cerdas, tá? Ela pode ser almofadada. Eu tenho essa daqui, ó, que ela até serve para desembaraçar, mas eu vou contar depois que é legal isso aqui, esse tipo de escova também, tá? Então, assim, se você tem uma sardinha mais espaçadinha, normalmente é um tipo só de cerda, isso aqui ajuda demais na hora do desembaraçamento, beleza? Então, essa escova aqui é bem legal para desembaraçar, mas não só para isso. Daqui a pouco eu falo também o que a gente pode fazer. Então, desembaraçamento com principalmente a raquete, tem aquelas escovinhas também de mão. Aí, vou falar uma coisa para vocês. É de técnica, que tipo de escova que você vai usar para desembaraçar? Se é essa ou a outra. Enfim, você vai depender da sua técnica, vai depender da sua preferência, tá? Mas se o seu objetivo é desembaraçar, procure escovas mais ou menos nesse perfil, tá bom? Então, assim, primeiro a gente tem que identificar qual que é o tipo de trabalho que a gente vai fazer. Se a gente quer desembaraçar, então pense numa escova mais ou menos com essa estrutura, tá? Agora, se você quer alisar, quer fazer uma escova lisa, você quer trabalhar aquele efeito mais realmente de cabelo mais lisinho, com menos volume, você precisa de escovas que vão te dar mais aderência, que vão te ajudar a fazer mais tensão no fio. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse tipo de escova aqui, que é a escova que a gente chama também de escova mista, ela vai te ajudar nesse trabalho. Então, eu quero fazer um trabalho de alisamento. Eu quero fazer com que o cabelo fique bem murchinho, bem lisinho, sem volume. Que escova que eu uso? Desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente tem aqui... Sempre fica um cabelo outro na escova, né? Uma loucura. Então, a gente tem esse tipo aqui de escova, que é a escova mista. Ela vai te ajudar a ter mais aderência, você vai ter mais firmeza na hora de trabalhar. Então, você vai conseguir ter um alisamento melhor, tá? Então aqui eu tô falando para vocês de desembaraçamento, alisamento, beleza? Hoje o assunto é escova. São 4 dicas que eu tô dando aqui para vocês de como você compra a melhor escova. Qual que é a melhor escova para você? Primeiro ponto é você entender qual é o tipo de trabalho que você quer fazer com essa escova. Então, eu mostrei raquete, mostrei mista. Agora, se você falar assim, eu quero fazer uma bela modelagem. Se você quer fazer uma bela modelagem, você pode então comprar uma escova, que a gente chama escova térmica, tá? Você pode comprar uma escova que seja assim, você pode comprar uma escova que seja assim, tá? Então aqui nós temos diferentes tipos, aliás, é o mesmo tipo de escova, só que tem diferentes materiais, tem acabamento diferente aqui, uma escova e outra. Então a gente tem alguns detalhes que depois eu vou explicar melhor para vocês. E a outra possibilidade é que você queira usar a escova para você fazer só um acabamento, para você fazer um ajuste para penteado, dar uma polidinha, dar uma arrumadinha. Tem essas escovinhas aqui que elas ajudam na finalização, tá? Então você pode ter então uma escova para simplesmente acertar para fazer um penteado. Então você faz a escovação e aí você precisa arrumar o cabelo, fazer o polimento dele. Esse tipo de escova é legal, tá? Então a gente tem aí 4 tipos de trabalho: desembaraçar, alisar, modelar e finalizar. Aí a gente tem raquete, mista, térmica e tem escovas de penteado, ou dependendo do que você quiser, você pode usar aí até mesmo os dedos para terminar a sua escovação, beleza? Então, primeiro grande bloco, vamos dizer assim, de dicas é com relação a identificar o tipo de trabalho e o tipo de escova que você vai
escolher. Que aí, daí, nessa, você vai chegar na loja, olha só que legal, você precisa comprar escova. Aí você chega na loja de cosméticos, né, ou de cabeleireiro, aí você olha aquele paredão cheio de escova, e você sente-se perdido, né, você olha e fala, caramba, o que eu faço? Que escova que eu compro? Eu preciso comprar escova. Agora, com essa explicação, você vai olhar para esse paredão e você vai começar a enxergar, então, os padrões de escova. Então, você vai ter a clareza de identificar esses padrões e pensar no seu objetivo de trabalho. O que eu quero fazer? Eu quero uma escova para quê? Tá? Então, esse é o primeiro grande entendimento que a gente precisa ter. Segunda dica para você comprar a melhor escova para você é você observar o espaçamento entre as cerdas. Então, segunda dica é observar qual é o espaçamento entre as cerdas dessa escova. Por quê? Porque existe uma correlação de quanto maior o espaçamento, menos aderência você tem. Tá? Então, você pega uma escova, por exemplo, como essa, ó, olha como as cerdas dela são bem espaçadas. Aqui eu tenho menos aderência. Então, na hora que eu vou pentear esse cabelo, né, que eu vou escovar esse cabelo com essa escova, eu vou ter menos aderência, ela vai enroscar menos. Olha a diferença dessa cerda aqui para essa cerda aqui, tá? Então, eu tenho cerdas muito mais justinhas e eu tenho cerdas bem separadinhas. Então, são tipos de escova diferentes. Se eu pego mais ou menos parecido aqui, ó, tá vendo a diferença de espaçamento entre cerdas? Uma vez que você identificou o tipo de trabalho que você quer fazer e você tem à sua disposição um monte de escovas, você vai observar o espaçamento entre as cerdas. Quanto maior o espaçamento, menos aderência. Quanto menor o espaçamento entre as cerdas, e aqui a gente vai considerar o espaçamento entre as cerdas, tanto as cerdas de nylon, né, de polímero, quanto as cerdas de pelo de javali, você vai ter maior tração, maior poder de alisamento. Por isso que a gente fala, olha, quer fazer um alisamento de cabelo? Usa a escova mista, tá? Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ó. Falando do mesmo tipo de escova. Eu tenho aqui até um diâmetro bem parecido uma da outra. Eu tenho a escova térmica aqui, onde essa daqui, ela tem um maior espaçamento do que essa daqui, ó. Dá para perceber? Então, são escovas que a gente vai ter o mesmo objetivo, o mesmo tipo de trabalho, de trabalhar a modelagem, só que essa aqui de cima, ela tem um espaçamento maior do que essa daqui de baixo, né? Quando a cerda da escova mista é muito espaçada, a pessoa ela precisa fazer um arranjo melhor da mecha, ela precisa ter um pouco mais de técnica para não deixar esse cabelo escapar, tá? Não é uma escova ruim, mas essa daqui acaba sendo preferida, né? Porque ela dá um pouco mais de firmeza na hora do trabalho, tá? Então, estamos entendendo o seguinte: existem diferentes tipos de escova conforme o objetivo de trabalho. E aí, quando a gente começa a olhar para o mesmo tipo de escova, a gente começa a perceber algumas diferenças entre elas, como, por exemplo, o que eu estou mostrando aqui, de espaçamento de cerda, tá? Então, eu estou dando preferência para comprar essa daqui, porque o pessoal gostou mais, tá? Então, essa daqui, ela acaba sendo... Ela facilita mais o trabalho, porque ela tem uma aderência que é melhor para o pessoal, né? Então, essa daqui, ó, vou começar a mostrar para vocês. Essa daqui é dessa marca Vertix aqui. Tá? Então, olha só que interessante. Uma coisa que eu falo aqui no salão que é legal, né? Aqui na Kimio, né, onde eu trabalho, as escovas aqui não tem dono. É muito legal isso, tá? Vou explicar por quê para vocês, porque isso tem correlação com o assunto que eu tô falando para vocês.
Quando a gente olha aqui essa escova, elas estão tomando muito banho de álcool, então elas estão desgastando, estão ficando meio feias aqui. Mas essa daqui, acho que ela tem uns 10 anos. Então essa escova aqui, acho que foi uma das primeiras que a gente comprou. Ela tem 10 anos. E a escova, exceto pela essa parte agora que ela tá dando ela tá dando uma descascadinha e as cerdas, né, o pelo de javali já deu uma cedida aqui, já deu uma baixada. Ela tá com menos aderência do que essa outra aqui, ó. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. As escovas aqui não tem dono. Então, a gente, lógico, tem preferência, né? Quando eu estou trabalhando, eu prefiro determinadas escovas. E por que a escova aqui não tem dono? Porque como a gente escova sem encostar o bico do secador, as cerdas, elas se mantêm, ó, por muitos anos, muitos anos. Meu pai tem escovas, assim, que são pré-históricas. Então, assim, quando você entende, né, que você precisa... Você está olhando, observando as características do material do seu trabalho, e aí você olha e fala assim, bom, então esse materialzinho aqui, ó, o verdinho, ele é um plástico, ele derrete, né? O pelo do javali ali beleza, ele tem uma boa resistência a calor e tal, mas encostar o bico do secador faz a pessoa acabar com isso aqui, ó, com essa sardinha aqui. E aí, na hora que você vai trabalhar, que isso aqui entorta, eu esqueci de tirar foto, mas da próxima vez eu tiro. Quando isso aqui entorta, faz com que, na hora que você está trabalhando, vire um pesadelo de enroscar. E aí muita gente odeia trabalhar com a escova mista, não porque ela, sei lá, vamos dizer assim, eu não gosto de trabalhar com a escova mista, porque a pessoa fala assim, ela enrosca, né? E na hora que você vai olhar a escova mista, essa parte, né, que é a cerda de nylon aqui, a pessoa encosta tanto o bico do secador que ela tá parecendo uma vírgula. E aí, com essa vírgula, ela vira um gancho. Ela começa a enroscar no cabelo de uma forma desvairada, você não consegue dar polimento. E aí a pessoa taxa a escova mista como uma escova ruim, né? Então, olha que interessante isso. Estou falando aqui de cerdas, né? De espaçamento de cerdas tem função. Então, quanto maior a distância entre as cerdas, você vai ter menos aderência. Conforme o tipo de trabalho, isso pode ser bom, pode ser ruim. Quanto menor o espaçamento, mais tração, mais aderência, mais poder de alisamento. Então, você quer alisar, você vai alisar melhor com uma escova mista, tá? Só que tem gente que pega raiva de escova mista porque não sabe usar. Porque vem com o bico do secador, encosta o bico do secador aqui, ó. E aí, o bico do secador, se você ainda não sabe, eu já fiz um conteúdo que eu mostro isso, ó. O bico do secador, ele pode chegar, pelo menos desse outro aqui que eu medi. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Esse bico aqui, ó, eu medi, deixei o secador ligado, acho que 5 minutos, 5 ou 10 minutos. Isso aqui vai a 120 graus quase. 120 graus. Aí você pega 120 graus e encosta num plástico. O que você acha que acontece com 120 graus num plástico? O plástico derrete. Esse plástico aqui vira uma vírgula. Acabou com essa escova. Aí você vai ter uma escova muito ruim que na hora que você for trabalhar vai enroscar, vai te dar trabalho e você acha que o problema está com a escova, né? Então, isso é uma coisa que acontece com bastante frequência. Gente, então, 4 dicas para você comprar a melhor escova para você. Como é que funciona isso? Primeiro você identifica qual que é o tipo de trabalho que você precisa fazer. Com isso, você vai ter lá já uma forma diferente de enxergar aquelas estantes enormes de escova quando você vai comprar e se sente perdida, sabe? Você vai identificar um padrão. Conforme o objetivo do trabalho, você vai lá e vai direto onde você precisa, qual a parte que você precisa olhar. Aí você vai chegar ainda, vai ter vários e vários tipos de opções, vai ter várias opções dentro do mesmo tipo de escova.
eu mostrei o exemplo aqui, né? Tenho duas escovas térmicas e elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Uma das coisas que eu mostrei para vocês é essa questão de espaçamento entre as cerdas, tá? Então, espaçamento entre cerdas, a gente já consegue entender a função. Outra coisa que eu falei para vocês do espaçamento da cerda é que se a cerda tiver derretida, isso aqui vira o caos, tá? Não só a mista, mas a térmica também. Eu falei que eu esqueci de tirar foto, que eu fui fazer um trabalho em um lugar e é um tipo um laboratório, é um laboratório na verdade. E aí quando eu faço esse trabalho para eles lá, eles têm os materiais deles. Inclusive é a mesma escova. Só que o tempo que eu faço um trabalho que é esporádico. E dentro desse tempo, eles acabam usando os materiais. E da última vez eu esqueci de levar as minhas escovas, porque senão... Enfim, eu pedi para eles comprarem escovas novas, porque quando eu cheguei lá, eles falaram assim, eu preciso levar alguma coisa? Eles falaram, não precisa levar. Pois bem, cheguei lá, eu tinha escovas vírgula para trabalhar, né? Então eram escovas que estavam derretidas e isso me deu o maior trabalho, porque enrosca, você não consegue dar tanto polimento, é o caos para você trabalhar. Aí eu pedi, eles compraram a escova, falei, olha, isso aqui não tá legal, porque vai danificar o cabelo das modelos e tal. Eles compraram, só que o material continua à disposição de outras pessoas. E aí, dessa última vez, eu cheguei lá e já estavam com umas vírgulazinhas, assim, nas escovas, uma dó. Mas, até mesmo, profissionais ainda não sabem o que causa isso, né? Qual que é a causa da escova em vírgula? Escova em vírgula é tenso, viu, gente? Mas, enfim, vamos lá. Terceira questão aqui, terceira dica é você entender o tipo de material dessas escovas. Então, você chegou lá na frente da estante, você identificou qual é o padrão, qual tipo de escova que você precisa. Aí você já começou a olhar, né, as cerdas dessa escova, e aí você vai fazer você vai identificar também quais são os tipos de material que elas têm. De novo, esse exemplo aqui vai ser bem legal para vocês entenderem, né? A gente tem diferença com relação ao tipo de cerda. Então, como eu falei aqui, na mista a gente tem uma mistura de pelo de javali, que é essa parte mais escurinha, e você tem esse verdinho aqui, que é um plástico, é um nylon, né? Um tipo de nylon. Então, também é o que acontece na escova mista, tá? Então, o tipo de cerda também vai ter um determinado impacto na escova. Quando a gente tem essa parte mais flexível aqui, a gente consegue ter literalmente, a gente tem mais flexibilidade na hora de lidar com essa escova, né? Então, a gente consegue apertar, ela tem uma certa flexibilidade. Uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre cerdas, que é bem interessante, vou exemplificar aqui para vocês. Você tem na escova mista as cerdas, certo? Uma coisa para você observar, você tem a cerda de pelo de javali e você tem o nylon. Só que, dentre essas duas escovas aqui, tem um detalhezinho que faz toda a diferença para você observar na hora que você for comprar uma mista. Olha o tamanho da bolinha que está na ponta da cerda de nylon. O tamanho da bolinha que está na ponta da cerda de nylon pode ser depois uma frustração para você. Por que eu estou falando isso? Porque outro dia eu estava fazendo a mentoria com uma aluna minha e ela falou para mim que ela não conseguia usar a escova mista. Eu falei, mas por quê? E o problema dela em específico era que a escova dela tinha uma bolinha nessa cerda muito grande, muito grande. Então, você pensa assim, né? Tá, essa bolinha é para a gente conseguir ter mais aderência, sim. Só que tem fabricante que exagera, né? Tem fabricante que exagera. Essa daqui, ó, como eu falei para vocês, essa daqui já tá com uns 10 anos de uso. A bolinha dela já tá bem
menorzinha. Então, essa acaba tendo até menos aderência. Mas continua sendo uma escova boa, porque às vezes você pega um cabelo que você não precisa tanta, né, tanto que ele grude tanto na escova, e aí eu uso essa daqui. Então você tem uma bolinha que já tá bem menorzinha, ó, a dessa daqui, ó. Olha aqui, ó, o ganchinho aqui tá bem mais sutil do que esse aqui, ó. Esse aqui tá parecendo a cabeça de um preguinho. E ainda você tem que tomar cuidado, porque se for muito grande essa bolinha na ponta, ou essa cabecinha que parece de cabecinha de prego, vai enroscar demais, vai te dar trabalho, e isso pode ser também uma frustração no uso da térmica, tá? Gente, material de escova, vamos lá. A gente já parou para observar cerdas, e agora eu quero que vocês olhem uma outra coisa. Essas duas escovas, além de elas terem diferenças entre espaçamento e quantidade de cerdas, né, que essa aqui tem mais cerdas também, a parte interna desse material aqui, ó, é diferente desse outro aqui, ó, tá? Então, esse material interno aqui é diferente desse. No que eles são diferentes? Isso aqui, ó, é alumínio e isso aqui é cerâmica, tá? Então, alumínio e cerâmica. O tipo da escova é térmica, vai ajudar a gente na modelagem. Só que a gente tem uma escova que é um metal que está aqui dentro e outra que tem cerâmica. O que muda isso, Luma? Quando a gente está falando de metal, o metal ele é um ótimo condutor de eletricidade e de calor. Essa aqui, ela vai esquenta mais fácil. Se você parar para pensar, faz sentido, né? A gente esquentar o cabelo porque a gente quer trazer a modelagem. Só que também, metal ele é condutor de eletricidade. Então, esse tipo de escova pode te dar mais frizz, tá? Porque o corpo dela aqui tem um metal que conduz eletricidade e conduz calor. A cerâmica, ela não conduz tão bem assim o calor. Só que, como eu falei para vocês, né, a gente tem... Se parar para pensar, a nível de saúde de cabelo, você precisa de calor, mas não necessariamente você precisa fritar o cabelo, né? Não que isso vai acontecer só porque você está usando a escova. Tem a questão, né, da pecinha que controla o bico do secador aí, que também é bem importante nessa história. Quanto tempo você fica parada na mecha. Mas você vai ter diferenças de retenção, condução e retenção de calor aqui, conduz e retém mais, só que também pode dar um pouco mais de frizz do que a cerâmica, tá? Então, quando a gente olha essa parte interna aqui, é importante por conta disso. Aí, eu até queria mostrar para vocês essa outra escova aqui, que essa daqui, ela também uma mista com revestimento aqui de alumínio. Então, você vê que ela é douradinha e ela tá brilhando aqui, ó, que é diferente dessa mista aqui, que ela não tem revestimento nenhum. Então, adivinha, né? Essa mista com o fundo de alumínio, ela vai reter mais calor. Então, você até vai conseguir mais modelagem com essa escova mista do que com essa, por exemplo. Não pelo diâmetro, tá? Vamos supor que elas fossem de diâmetros iguais. Acho que eu não tenho uma aqui de diâmetro igual. Mas o fato dessa aqui ter essa chapinha aqui, ó, de alumínio vai esquentar mais. Inclusive, pode ser até mais... na hora que você estiver trabalhando com uma escova mista, com um fundinho aqui, esse revestimento interno de alumínio, aqui, as chances de você queimar cliente, dar aquela bobeada com o secador, que essa escova aqui, ela vai estar mais quente. A madeira, ela não é boa condutora de calor, né? Então, aqui você não tem tanto calor assim, retenção de calor. Aqui você tem. Então, já aconteceu de eu usar a escova de diâmetro maior dessa daqui, e eu perceber, assim, na hora de colocar a mão na mecha, dar aquela encostada, eu falar assim, nossa, tá mais quente do que eu esperava. E depois eu fui entender que era por conta dessa chapinha aqui que tem na parte interna, tá? Então, analisa a escova. Quais são os materiais que ela tem aqui? Ah, essa aqui é só de madeira. É madeira, tem o pelo de javali, tem
a cerdinha aqui de nylon. Beleza, o corpo também é de madeira, então ela tende a ser bem mais pesada do que as outras. Essa aqui é madeira, também pelo javali, tem a seta de nylon, só que ela tem essa chapinha aqui de metal. Acho que essa daqui, deixa eu ver. Essas daqui não tem nem marca, mas eu acho que essa daqui é da Marco Boni também. Então, a gente usa tipo, várias marcas aqui. Essa Vertix ou Vertix, eu não sei pronunciar o nome também. Ela é bem legal, tô gostando bastante de usar, a equipe também. Mas, por exemplo, tem até essa daqui, que é essa rica aqui, baratinha. Nossa, a gente usa demais escova raquete, a gente tem muita escova raquete, porque é o tempo todo, né, preparando os cabelos. Essa daqui, essa aqui é Marco Boni também, que ela já tá descascando de tanto álcool que essas escovas estão tomando. Essa outra aqui que eu comprei, essa é bem interessante, porque eu comprei ela porque eu ia fazer um curso de corte e eu queria uma escova diferente para fazer, que ele falou que tinha que ser retangular. Aí eu falei, acho que eu não vou levar raquete, ele queria que fosse uma escova para fazer a técnica lá de wrap. Aí eu comprei uma escova de barbeiro, né? Então essa daqui é bem legal, assim, porque para trabalhar cabelo curto, para fazer a secagem de cabelo curto, essa daqui é bem legal também. A marca dela é Cricut Mini Fast Flow. Aqui diz que é tecnologia antiestática. Então, assim, gente, você percebe que tem uma infinidade de materiais, né? Esse corpo dela aqui, ó, é um antiderrapante bem legal. Aqui é o que eles falam que é um polímero antiestático, né? Então é um plástico diferentão. Então você tem N possibilidades que fazem com que você realmente precise dar uma avaliada. Vai lá, passa a mão, sente, né? Eu gosto de comprar uma escova, testar, para depois ver se eu compro mais, né? Até porque, como eu falei, aqui no salão, escova não tem dono. Então, eu compro uma, falo pro pessoal, testa aí, se vocês gostarem, a gente compra mais, né? Então, todo mundo usa, pode ver, não tem cerda em vírgula aqui, sendo que todo mundo usa. Isso é muito legal, porque a equipe tem a consciência desse lance aí de não encostar o bico de secador na escova, né? No cabelo e na escova. Quarto critério para você comprar uma escova é a questão de peso. Quanto maior o peso, maior a dificuldade para você trabalhar durante todo o dia. Então, sim, as escovas mistas tendem a ser escovas que cansam mais a gente. Só que, por exemplo, entre essas duas opções aqui, essa daqui é muito mais pesada do que essa. Como eu falei, essa daqui ela já está com 10 anos de uso, ela já não está com uma aderência tão boa assim. Só que essa, putz, acho que dá para até pegar a balancinha ali, vou pegar a balancinha pra gente ver, mas essa daqui, eu sinto que ela é bem mais pesada do que essa. Deixa eu lá, vou abandonar vocês um pouquinho para pegar a balancinha aqui, tá bom? Ó, 166 gramas, 163 gramas. Então, peguei essa daqui, 163 gramas. Opa, para quietinha aí, filho. Nossa, é muita diferença. 125 gramas. Então, olha só, 163 gramas, 125. Então, imagina só, você precisa fazer aquele trabalho de alisamento brabo, né? A pessoa tem muito cabelo, o cabelo é muito crespo. 40 gramas, você ficar, sei lá, às vezes 30, 40, uma hora, né? Segurando uma escova com 40 gramas a mais faz diferença, né? Então, olha só que interessante isso. Então, essas duas aqui eu vou pesar também. Essa aqui é mais pesada do que essa. Então, vou colocar aqui para vocês verem, ó. 92 gramas, essa aqui. Nossa, velho, também muita diferença. 55 gramas, 92 gramas. Então, imagino eu que seja muita diferença por conta do corpo também. Ó, o corpo dessa daqui, ó, é mais robusto, né? Tem um acabamento melhor. Essa daqui é bem simples o corpo dela. Só que essa aqui pesa 55 gramas, cara. 54.
versus 93 gramas. 54 versus 93. Caramba, tá quase o dobro do peso. Nossa, gente, que loucura, né? Por essa eu não esperava, né? Medindo, pesando ao vivo para vocês aqui, ó, as escovas. Galera, vou fazer só um catadão aqui do que foi dito. Se você quer comprar a melhor escova possível, você precisa desenvolver vamos dizer, esse olhar, né? Desenvolver esse conhecimento sobre 4 critérios que eu vou passar agora para vocês. Então, você que não assistiu desde o começo, eu vou fazer um resumão, só que eu aconselho que vocês assistam tudo, assim, porque não dá para passar todo o conteúdo em meia dúzia de palavras, mas vamos lá. Como é que você pode comprar a melhor escova para você? Você tem que observar 4 critérios. Quais são esses critérios? Primeiro, você tem que identificar para que tipo de trabalho você vai fazer. Você tem que identificar o tipo de trabalho. Você quer desembaraçar, quer alisar, quer modelar ou você quer finalizar? Então, primeira coisa é você fazer a avaliação de qual tipo de trabalho, porque senão você corre risco de comprar a escova errada, né? Então, você tem várias finalidades aí. Beleza, identifiquei o tipo de trabalho e a escova e o padrão de escova que segue esse tipo de trabalho. Se você não assistiu o conteúdo desde o começo, volta e assista. Segundo critério para você observar é a questão de espaçamento entre as cerdas. Por quê? Se a cerda ela é mais espaçada, ela vai ter menos aderência. Isso é bom ou isso é ruim, conforme o tipo de trabalho que você quer fazer. Quanto menor o espaçamento, maior a tração, maior o poder de alisamento da escova. Então, defina aí qual que observe, né, o espaçamento das cerdas. E também tem a questão da bolinha lá que eu mostrei para vocês. Como é que você... o que você tem que observar com relação à bolinha da cerda, principalmente da cerda de nylon, tá, na escova mista. Terceiro critério é você observar o tipo de material. Quando você observa o tipo de material, você vai perceber que você tem material, por exemplo, como a madeira, você tem metal, a parte interna aqui, você tem cerâmica, tá? Você tem o material também, você tem o pelo de javali, então você tem vários materiais que compõem uma escova. Então, durante essa aula, eu fui falando aí as vantagens, desvantagens de cada tipo de material. E, finalmente, o que você pode e deve levar em consideração é o peso dessa ferramenta. Eu fiz a medição aqui, né, pesei ao vivo para vocês. Você vê escovas que, teoricamente, né, são o mesmo tipo, tem características muito semelhantes, muito parecidas, mas com uma diferença de peso bruta aqui, hein? Dessa daqui, então, para essa, olha que interessante. Mas quando você pega um diâmetro como esse, assim, que, teoricamente até que de alguma forma é leve, mas se eu parar para analisar, ó, essa daqui com um diâmetro um pouquinho maior, acho que dá quase o peso dessa mista. Enfim, né? Deu uma desviada aqui do resumo. O peso ele influencia porque ele vai, lógico, te cansar mais ou menos durante o seu trabalho. Então, ó, vamos lá, 90 gramas, essa daqui. Olha só, 106 gramas. Acabei de mostrar para vocês que essa história de escova mista e escova térmica, a escova térmica ser mais leve, tudo depende, ó. Essa daqui tem mais de 100 gramas, essa aqui tem 90. Olha que interessante. Ó, 90 redondinho, 107 gramas. Olha só. Então, galera, mó viagem isso aqui, hein? Deixa eu ver o que tá... essas escovas que estão com vírgulas, é melhor descartar ela ou ela vai servir para alguma outra coisa? Simone, joga fora. Não dá. Não dá.
Você que não acompanhou desde o começo, você não sabe que eu estou falando de escova com vírgula. Gostei muito do termo. Escova com vírgula é um adeus, tá? Não dá. Isso daí, gente, é um empacamento de vida. Não dá. Ó, onde comprar as melhores escovas? Então, a Lê Batista Silva está perguntando, onde comprar? Onde comprar é assim, Ale, vou ser muito sincera com você. Como eu falei, eu gosto de testar a escova. Então, eu vou lá, sinto, pego, mexo, faço essa avaliação que eu mostrei para vocês. Só que ainda, eu não vou chegar e comprar, por exemplo, eu vou comprar um kit inteiro. Eu compro uma para sentir, por conta de peso, por conta de aderência. E eu trago também porque, como eu falei, a escova aqui não tem dono no salão. Então eu falo pro pessoal, ó, a gente está precisando de tal escova, então sente aí, veja se vocês gostam. Se a pessoa gostar, se eles gostarem, aí eu vou fazer dar uma orçada, né? Eu, como gestora, tenho que fazer um orçamento aí para comprar em maior quantidade, por exemplo. Tem funcionado bastante o Mercado Livre, tá? Uma vez que você define uma marca legal que você curte, igual eu mostrei para vocês, ó, a gente está usando essa Vertix aqui. Só que ela é a mais pesada, ela chega a ser até mais pesada do que uma térmica. Se isso não for um problema para vocês, se todos os outros critérios que eu falei compensarem isso, você compra a escova em qualquer lugar que você quiser, tá? Mas, nossa, o Mercado Livre está sendo bem legal. Cada escova aqui, tem horas que eu falo assim, eu vou dar preferência para essa. Tem horas que eu falo, ó, essa aqui é levinha, vai esquentar, vou precisar num trabalho ter um pouco mais de agilidade. Super levinha essa escova aqui, ó. Uma delícia para trabalhar também, né? Só que você não pode comer bola de ficar colocando o bico do secador e esquentando muito, não pode dar bobeira com ela. Essa daqui é um desafio ainda, porque essa daqui, ela dá uma modelagem legal, assim, dá para fazer aquele efeito de escovação de babyliss, só que você bobeou, vira um enrosco no cabelo que é difícil você se livrar dele, né? Tem que ter uma técnica aí para soltar o cabelo depois. Então, tô gostando muito de fazer o uso dessa também para fazer a secagem do tipo wrap. Essa daqui a gente não vive sem, todo atendimento tem que ter uma escova raquete para começar a manusear o cabelo. Muitas vezes eu faço um pré-alinhamento com a raquete mesmo. Então, não trocaria por uma marca só todas, né? Porque assim, depende muito. Na hora que você tá usando, o cabelo que você vai sentindo, tá? Então, basicamente é isso. Meu povo, então ajuda mais pessoas a entenderem como comprar a sua escova. No caso, ajuda mais pessoas a evitarem ter escovas com vírgula, né? Escovas sem vírgula, pelo amor de Deus. Escovas sem vírgula, pelo amor de Deus. Olha, a Tati concordou comigo, essa vermelha e preta é um perigo. Pois é, Tati, mas eu tenho uma coisa com ela aqui que eu falo assim, eu vou aprender a usar você direito. Eu vou aprender. Mas, enfim, é um desafio. Eu acho que talvez seja uma questão de comprimento de cabelo. Mas vamos lá. Comprimento, espessura. Depois eu chego numa conclusão e falo para vocês. Galera, então, comenta aí. Qual que foi a maior sacada para você? Coloca aqui embaixo para eu entender no que esse conteúdo está te ajudando, tá? Porque aí, assim você garante que os assuntos que vão ser abordados vão ser relevantes para vocês, tá? Um beijo para vocês, um ótimo dia e até amanhã.